gente voltou! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês e relatar um pouco sobre o que eu vivi e como foi a minha experiência com o puerpério, aquela fase após o parto, seu hormônio literalmente desaba e você se vê ali sem chão. E nessa fase após o parto, ela é conhecida como puerpério. E muitas mulheres, elas passam e elas têm um puerpério muito difícil, né? Muito doloroso. Antes de começar o vídeo, antes de dar esse meu relato para vocês, eu vou pedir para vocês clicarem em gostei, se inscreverem aqui no canal. E eu gostaria bastante que vocês comentassem aqui no vídeo também, relatando, dizendo um pouco como foi o puerpério de vocês. Ou se você ainda não é mãe, que deseja ter filhos, que deseja ser mãe. E quais são as suas preocupações a respeito dessa fase? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou responder todos. E se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque daí ajuda bastante na divulgação do meu canal. Agora eu tô trabalhando, aqui eu tô vendo essa plataforma como um trabalho. E eu gostaria bastante da ajuda de vocês. Então deixa de conversa e vamos logo pro vídeo. Então, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu sempre desejei ser mãe. Esse sempre foi um desejo que vinha como prioridade, assim. E depois conseguir uma casa, depois casar, porque por mim eu já teria tido um filho há muito tempo, só não tive mesmo porque minha mãe não deixava e porque eu nunca tinha encontrado uma pessoa certa, né? Uma pessoa que topasse isso comigo. E é lógico que eu tinha responsabilidade, sabia que não era o momento de eu engravidar, não estava estável em um trabalho. Agora que eu posso sonhar e posso correr atrás de conseguir esses outros sonhos, né? Porque o sonho maior eu já conquistei. E essa fase do puerpério, ela exige bastante do nosso psicológico. Então eu vou contar pra vocês como foi desde o início. Bom, eu tive uma gravidez excelente, foi ótimo. O bebê sempre se desenvolveu bem, sempre estava ótimo nos exames. Eu engordei o tanto que eu tinha que engordar. Assim, psicologicamente foi muito bom também. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Antes de engravidar, eu já pesquisava bastante coisa. Assim, eu pesquisava sobre tudo. Eu sempre fui muito curiosa. E durante a gravidez não foi diferente. Todo mês eu tava lá pesquisando sobre o desenvolvimento do bebê. E eu ficava pesquisando também sobre o pós-parto, como seria, para poder me preparar para isso. E é óbvio que eu sempre soube da fase do puerpério, da fase de que realmente é muito difícil, que a mãe realmente fica sem dormir, que a gente fica exausta. Só que isso, a gente saber é uma coisa, agora a gente viver aquilo é totalmente diferente, é algo que a gente não consegue pré-visualizar. Então, eu pesquisava, eu estava inteirada, eu participava de lives de pessoas que eu seguia, né, de outras youtubers, falando sobre o puerpério, falando sobre a depressão pós-parto, porque são coisas diferentes, né? Mas o puerpério, ele pode levar, né, depressão pós-parto. Era esse o meu medo. Então eu estudei bastante, sempre me informei e na minha cabeça eu estava super preparada, porque eu sabia que aquilo ia acontecer, porque acontecia com a maioria das mulheres, porque tem uma queda brusca de hormônio e eu pesquisava, na minha cabeça eu estava preparada, ok. Só que na hora de viver aquilo é uma sensação muito estranha. Parece que você não vai voltar para o seu corpo. Então vamos lá, aconteceu o parto, né? Foi super tranquilo, entre aspas, pelo menos a cirurgia foi tranquila, o pós-cirúrgico também foi bem tranquilo. Eu tava lá com a minha família tava toda lá, me apoiando, né? Depois que o bebê nasceu também, e eu fiquei assim, encantada. Então a primeira sensação que você tem quando o neném nasce é aquela coisa de você olhar para aquele bebê e você ver aquele bebê a coisa mais linda que você já viu, né? O seu filho é o bebê mais lindo que você já viu na face da terra. Então veio aquela coisa de encanto, de realizada, né? De realização. E aí isso durou assim o dia inteiro, né? A noite toda. A amamentação, foi assim, coisa assim que eu sempre sonhei na minha vida. Durante os 2 dias que eu estava no hospital, eu não sentia absolutamente nada. Eu tava normal, eu tava no hospital, tava todo mundo ali comigo, os médicos, as enfermeiras, a minha mãe tava o tempo todo comigo, o Lohan tava o tempo todo comigo. Então assim, no hospital foi tudo tranquilo, eu não sentia absolutamente nada. Isso falando psicologicamente, falando, eu não senti nenhuma mudança. Ali eu tava sentindo, só que
tirei o neném e pronto, estava realizada ali. Pra mim já era o suficiente. No dia da alta, quando eu cheguei em casa, gente, parece que era outra pessoa. Aquela sensação que eu tava no hospital, que sei lá, eu acho que porque eu ainda tava segura, ainda tava num ambiente seguro, todo mundo ali preocupado com o bebê, cuidando do bebê, cuidando de mim. E quando eu cheguei em casa, que eu olhei pro quartinho do bebê, que era aqui nesse cômodo, né, que não é mais o quartinho dele, mas quando eu cheguei aqui, que eu vi todas as coisas assim, dele já arrumadinho, o berço, tudo, que eu tinha deixado preparado pra maternidade, sabe, parecia que não era eu, era uma sensação tão inexplicável que você não se sente como você perde a sua identidade. E eu me lembrava disso, de que eu tinha lido isso em algum lugar, só que a sensação daquilo era muito mais intensa, sabe? A perda da sua identidade, não sei, era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, que realmente era aquela sensação, sabe? E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Eu olhava assim para as janelas, olhava para as coisas, parece que eu não tava ali, parece que eu não era mais eu, sabe? Nas primeiras horas assim que eu estava em casa, foi essa sensação, como se eu estivesse anestesiada, como se não fosse eu. E todo mundo via o neném, pegava o neném, e aí eu ficava, meu Deus, agora eu tenho que dar conta de um bebezinho tão pequenininho. E ele era desse tamanhozinho e eu ficava com medo. Gente, passava tanta coisa pela minha cabeça. E aí tá, nesse primeiro dia eu tomei banho, né, no meu banheiro, olhei pro meu banheiro, meu Deus, e nesse momento do banho, quando eu cheguei em casa, que eu tomei o banho sozinha, dentro do meu banheiro, né, que foi um momento assim que eu estava sozinha, literalmente sozinha, eu agradeci muito a Deus, assim, e eu conversei muito com ele agradecendo, meu Deus, eu não acredito que eu tô em casa com meu bebê, muito obrigada, Senhor, e tal. E eu falava assim, eu ficava conversando com ele, né? E chorava, não parava de chorar. Eu chorei tanto, eu chorava tanto. E isso também na madrugada, quando eu me via sozinha, né? Porque o Lohan dormia, o neném dormia de um lado e eu ficava chorando durante a madrugada, em silêncio. Eu ficava chorando e falando assim, meu Deus do céu, como é que consegue caber tanto sentimento dentro de uma pessoa? Porque eu tava pra explodir de tanto sentimento. Eram tantos sentimentos que eu não conhecia, que eram novos, que eu tava descobrindo ali. Porque você, quando você for mãe, quando você tiver o seu bebê, vai ter sentimentos nascendo em você que você nunca sentiu. Então você não consegue lidar com aquilo. É um amor extremamente grande, mas ao mesmo tempo é uma preocupação tão grande, é uma preocupação, é um nervosismo de você não dar conta daquilo, não dar conta daquele bebezinho. Aí você começa a pensar em várias coisas. E o neném, quando ele tá muito recém-nascido, então às vezes ele se engasga, né? Dizem que é o parto. E o Lorenzo, às vezes ele ficava meio que se engasgando e eu ficava com medo, eu ficava nervosa, me tremia, chorava, corria pra minha mãe pra ela me ajudar, porque na minha cabeça ele ia morrer ali, sabe? Eu juro que na minha cabeça só passava isso, que ele ia morrer porque eu não ia dar conta de cuidar dele, de se engasgar. E eu ficava desesperada com aquilo. E isso aconteceu já no primeiro dia que eu vim pra casa, já começou esse turbilhão de sentimentos, né? No momento que eu saí do banho e eu já tava me sentindo uma outra pessoa, né? Não era mais a Roberta Dourado, não era mais eu. Era uma outra pessoa que eu não conhecia, com sentimentos novos, com medos novos. E aí eu olhava pro Lorenzo, pequenininho, e aí o Lohan passou pela fase do puerpério dele também, que provavelmente não existe, né? Mas assim, tem essa fase psicológica e emocional do homem também, né? Que ele se vê ali também como um pai, né? Ele tem a responsabilidade daquilo. E a forma de ele lidar com isso nos 3 primeiros dias foi jogando videogame. E eu fiquei com muita raiva, fiquei muito estressada com isso, porque desde o começo eu falei pra ele que ele iria cuidar do neném, ele iria ficar com o neném, comigo. Só que esse momento ele meio que se afastou um pouco. E depois eu entendi, porque nesse momento eu pensei que ele estava se afastando porque ele queria, porque ele não queria mais. Acabou passando assim pela minha cabeça que ele não gostava mais de mim, que ele ia me largar. Então eram vários sentimentos assim que passavam pela minha cabeça. Mas não, é porque ele também estava passando por isso, entendeu? E ele tem a válvula de escape dele. Então tal que depois desses 3 dias, assim, ele voltou ao normal. E não que ele virava a cara pra mim e pro bebê, ele não, jamais fez isso. Só que era pra ele ter ficado bem mais presente nesses primeiros dias, né?
de estar ali o tempo inteiro comigo, já que eu estava operada, mas não, ele passou algum tempo distante, assim. Então ele teve também esse período da adaptação dele, que só ficava na cabeça dele, e depois ele extravasou, chorou, sabe? Ele teve esse momento também. Então, outra coisa que passa muito, né, pela nossa cabeça no puerpério, é que aquilo não vai passar. Meu Deus, parecia que aquilo não ia passar, que nunca mais eu ia me achar, que nunca mais eu ia me sentir Roberta de novo, que a sua vida simplesmente encerrou e renasceu do dia pro outro. E realmente isso acontece, só que naquele momento é algo tão intenso que parece que você foi embora, né? Você se deixou embora e agora você tem que se virar com essa outra pessoa que você não conhece, né? Que é mãe de um bebezinho e você tem que se virar porque é só você que tem que cuidar dele. Só você e o pai, no caso. E aí esses sentimentos começam a embrulhar, né? E você começa a botar tudo na sua cabeça. E aí, com o passar do dia, aquilo só vai aumentando com o passar dos dias, né? Porque esse sentimento, assim, durou, assim, mais ou menos uma semana. Só que eu tentava não transparecer para as pessoas, porque a gente também se culpa quando a gente deixa transparecer para as outras pessoas, porque você pensa assim, eu queria tanto ser mãe, né? E as pessoas também iriam julgar e iriam falar, mas não era você que queria ser mãe? Não era você que tanto sonhava em ter um bebê, agora já tá arregando, já tá achando difícil? Então eu tentava não transparecer, né? Não transparecer para minha mãe, tentava ficar ali segurando firme, mas dentro de mim era um turbilhão de emoções, de coisa, uma vontade de chorar, uma vontade de gritar, uma vontade de correr, não sei para onde, mas correr. E às vezes aquela parte, né, do engasgo do neném era uma coisa que me preocupava demais. Eu não dormia direito, porque o neném dormia, eu ficava acordada, não conseguia dormir. E isso foi o primeiro mês inteiro. Eu ficava ali olhando pra ele, porque a qualquer momento ele poderia se engasgar e aí na minha cabeça ele ia morrer. Tudo, gente, passava tanta coisa ruim na minha cabeça o neném vai acontecer isso com o neném e ele vai morrer. E era só isso mesmo, de que ele ia morrer, eu não ia dar conta de manter ele vivo, sabe? Era uma coisa que era muito frágil. Eu lembro que no segundo dia, no primeiro dia, né, na primeira manhã, eu acordei assim umas 6 horas da manhã com ele engasgando. E aí eu corri, e isso eu tava operada ainda. E eu peguei o neném assim do bercinho, né, ele tava dormindo comigo na cama, só que ele dormia no Moisés. Eu peguei ele correndo assim, ó, ele cabia ainda assim na minha mão. Era desse jeito, bem pequenininho. E eu corri com ele assim pro quarto da mamãe pra ela poder desengasgar ele. Mas assim, era um engasgo, mas era só eu fazer a massagenzinha que passava. Só que eu não sabia lidar com isso ainda. Então eram coisas assim que pequenas que dá pra você, que depois que passa, né? Por exemplo, se hoje eu tiver meu segundo filho, eu já tô mais preparada porque eu já sei como é que funciona. Mas ali, mãe de primeira viagem, nunca sentiu aquilo, nunca soube lidar com um bebê tão pequeno. Aquilo pra mim me assustava muito. E aí teve uma noite também que eu não conseguia aguentar e eu desmaiei, né? Eu fiquei assim, mas não foi um desmaio de cansaço, foi um desmaio psicológico. Eu tava cansada, obviamente, fisicamente, mas foi mais psicológico, porque eu comecei a me tremer, assim, ficar dura. E eu lembro que o Lohan ficou desesperado, e minha prima também morava comigo. E eles ficaram desesperados, tentando me acalmar e tudo. E eu ficava, meu Deus, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Porque na minha cabeça ele ia engasgar em algum momento e iria morrer, Deus nos livre. Mas era isso que passava na minha cabeça, eram essas coisas ruins, né? E aí eu ficava nos grupos de Facebook, de mães, perguntando quando era que aquilo passava, quando era que esse sentimento de puerpério ia passar. Eu me sentia triste, eu sentia culpa por estar sentindo aquilo, porque eu amava tanto ele, eu queria tanto me doar como eu planejei, né, me doar para ele. Queria tanto estar feliz, mas não, eu estava triste e eu estava me culpando por estar sentindo tudo aquilo e por não estar feliz. Você que passa e que vai passar por isso, saiba que isso é uma fase. A mulher, ela passa por isso. Não é porque você deixou de querer ser mãe, não é porque você detestou a maternidade, não é porque você odeia seu filho ou porque você não gostou de ser mãe. Não, você precisa, seu corpo ainda está voltando ao normal, os hormônios estão voltando ao normal.
é tudo novo, você tá renascendo de novo. E esse período de renascer de nascimento do seu filho, de renascer da mãe, é um período doloroso tanto para o bebê quanto para você, porque o bebê ele também sofre com tudo isso, né? Ele também tá descobrindo o mundo e ali é bem difícil para ele também. A gente tem que ter paciência, por mais que naquele momento você quer que passe logo, a gente tem a certeza que vai passar e você ter a certeza. Porque nos grupos de Facebook, todas as pessoas, todas as mães que já tinham passado por esse período, a única coisa que elas falavam era: calma, mãezinha, vai passar. Então, de todas elas falarem: oh, meu Deus, só vai passar, tomara que passe logo, tomara que passe logo. E a ansiedade de que aquele sentimento passe logo toma conta de você. Então, assim, o puerpério foi muito doloroso pra mim. Eu pensei que não fosse passar, eu juro que eu pensei que não fosse passar, que eu iria ficar assim, minha vida, o resto da minha vida, que eu fosse ficar com aquele sentimento, mas obviamente que passou. A gente se adapta às noites mal dormidas, a gente se adapta a esses sentimentos novos que vão aparecendo. O primeiro período ali de puerpério e tudo foi acabando mesmo, encerrando quando ele começou a sorrir, que ele começou a interagir. Foi que eu comecei a, sei lá, ver aquilo com outros olhos e foi tudo se acalmando e foi passando com o decorrer do tempo, né? E é isso. Eu acho que eu embolei muito, falei sobre muitas coisas. Foi uma confusão de sentimentos, foi um medo muito grande. Era tudo muito intenso, sabe? Eu olhava pra ele, eu sentia um amor enorme, mas ao mesmo tempo eu sentia um cansaço, um medo de estar fazendo alguma coisa errada, de não dar conta de manter ele vivo. Então, pra mim, o puerpério foi algo muito difícil. Muito difícil, eu chorava demais. Eu pedi ajuda, só que as minhas amigas, a maioria, não são mães, então elas não tinham como me ajudar, porque elas nunca tinham passado por isso. E é por isso que eu busquei mães, assim, que eu não conheço, né, pessoas que eu não conheço, através do Facebook, pra poder me ajudar. Porque na hora é uma coisa muito, assim, que não dá pra explicar, só você vivendo, sabe? O único conselho que eu dou pra vocês, que ainda não são mães, querem muito engravidar e que vão passar por essa fase, porque eu tenho certeza que algumas mulheres passam por essa fase do puerpério mais rápido e levam de boa essa fase, mas tem outras que, nossa, que igual eu, desabam, né, nessa fase. É que passa. Então, o conselho que eu tenho, o que eu tenho pra falar é que sim, passa. Quando você menos esperar, vai passar. Ter uma rede de apoio nesse momento é fundamental. Ter sua mãe, seu marido, sua avó, sua tia, suas amigas ali perto de você é fundamental. Nesses momentos eu ficava pensando assim, meu Deus, e tem mães, né? Eu conheci até uma menina nesse grupo de mães que ela morava sozinha. O marido dela trabalhava até meia-noite e tinha que sair de manhã, ou seja, ela passava a tarde inteira, o dia inteiro sozinha. Meu Deus, como é difícil, porque aqui eu tinha a minha mãe, eu tinha a minha prima pra me ajudar, eu tinha o Lohan pra me ajudar. Às vezes a minha cunhada, meu irmão vinham pra cá pra me ajudar também, então eu tinha uma rede de apoio muito boa. E essas mulheres, essas mãezinhas que não têm, que não tiveram isso no puerpério, pensando, meu Deus, quão difícil foi. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, porque falar um pouco do passado e do sentimento, né, do passado é um pouco difícil, porque eu, como já passei essa fase, é difícil eu lembrar exatamente como era. Eu sei que eu passei por aquilo, sei que foi muito difícil, mas só vivendo mesmo pra saber. E é isso, gente, eu vim aqui relatar um pouquinho pra vocês como foi o meu puerpério, o que eu senti nesse puerpério. Foi esse o meu relato pra vocês. Eu espero que vocês tenham se identificado. Se você não passou por isso também, comenta aqui como foi o seu puerpério. Eu quero saber se foi igual, se foi diferente, se teve alguma coisa nova, né? Eu tinha muito medo de sair na rua com ele, porque eu pensava que alguém ia roubar ele de mim. Então, assim, eu passei por muitas coisas, assim, malucas, muitos sentimentos malucos durante essa fase do puerpério. E graças a Deus passou, né? Outras fases difíceis vieram, mas, assim, graças a Deus passou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever, comentar aqui, tá? Como foi o seu puerpério, porque eu quero saber. E curta aí, compartilhe com as pessoas que também, com as gravidinhas. E compartilhe o vídeo também para ajudar, ok? Então, guys, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.